Oi, Momento Bancário de hoje falaremos sobre a igualdade de oportunidades, também sobre a nossa mesa diversidade e sobre o nosso censo. E para isso hoje estou aqui junto com a nossa secretária-geral, a Neiva. Oi, Ivone, tudo bom? Oi, Neiva. E também uma convidada especial, que é a Cláudia Politanski, que é vice-presidente do Itaú, né? E falaremos aqui hoje de toda essa pauta da questão da diversidade. Uma pauta que está muito em foco hoje e que a categoria bancária está fazendo o seu censo. Então estamos aqui mais uma vez pedindo a todos que estão nos assistindo para responder o censo, porque através do censo diversidade que nós conseguimos fazer a nossa pauta e mais que a nossa pauta, nós conseguimos ter políticas reais tanto nos bancos, também nos sindicatos, né, Neiva? Porque também nós também mudamos o nosso comportamento aqui através também das pesquisas que nós temos. Bom, Cláudia, eu sei que o Itaú tem muitas pautas na questão da diversidade, mas eu gostaria que você contasse um pouco como que o Itaú está tratando essa pauta de diversidade dentro do banco. Bom, super prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um assunto como esse, que é um assunto que eu adoro e que eu venho me dedicando pessoalmente bastante nos últimos anos, né? A pauta de diversidade, ela é no Itaú Unibanco uma pauta estratégica, né? A gente vem discutindo esse assunto há alguns anos. E em 2017 nós assumimos esse compromisso de promover a diversidade perante os nossos colaboradores, perante, enfim, clientes, fornecedores e a sociedade de uma forma geral, né? Porque a gente realmente acredita que estimular um ambiente diverso é muito bom para o negócio. A gente acredita que a gente consegue dessa forma ter um ambiente saudável e respeitoso no qual as nossas pessoas possam trabalhar. A gente busca desenvolver lideranças que saibam apreciar as diferenças. Todos nós, cada um de nós é único. E a gente tem que conseguir criar um ambiente que permita que as pessoas sejam elas mesmas e que tenham as suas individualidades respeitadas, né? E a gente acredita também, e sempre foi um valor muito forte nosso, a meritocracia, e a gente aprendeu que a meritocracia ela precisa partir da igualdade de oportunidades, né? Então, com isso, nós assumimos um compromisso perante, enfim, todos, né, nossos colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas e a sociedade de uma forma geral, de promover a diversidade no banco. E como que é isso no dia a dia e na prática? Quer dizer, quais são as políticas que vocês têm dentro do banco, do Itaú, que faz que essas políticas, né, que realmente o banco ele seja diversificado, que você tenha a promoção de mulheres, que você tenha a inclusão de negros, né, na questão de raça, como que é isso? Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa em diversidade da forma mais ampla possível, né? Então, a gente está falando, assim, de pessoas de diferentes origens, com diferentes experiências, com diferentes modelos mentais, diferentes raças, gênero, religião, tudo, né? No fundo é como eu falei, as pessoas elas são únicas, né? Então a gente tem que saber apreciar as diferenças. Só que a gente aprendeu, e muito olhando a experiência da Europa e dos Estados Unidos, é que não adianta você querer tratar a diversidade dessa forma super ampla, porque cada um dos grupos ou dos pilares de diversidade tem os seus próprios desafios. Então pode parecer contraditório, né, e até de uma certa forma segregacionista, mas a gente acabou usando a experiência de outros países que estão muito mais avançados nessa agenda e a gente foi criando pilares, né? Então a gente criou o pilar de gênero, porque a gente percebeu que apesar da gente ter mais mulheres do que homens no banco, a partir de um determinado momento na carreira, as mulheres passavam a representar um percentual muito menor. Né? Ou quando a gente olhava, apesar da gente viver num país de maioria negra, nós tínhamos um percentual de negros no banco de uma forma geral muito inferior. Ou quando a gente olhava as pessoas com deficiência, apesar da gente sempre cumprir a cota legal, a gente percebia que essas pessoas tinham dificuldades de avançar na carreira. Então, e assim para cada recorte que nós fôssemos fazendo. Então, a gente acabou optando por criar
pilares, mergulhar e entender quais são as principais, vamos chamar assim, os principais problemas, as principais oportunidades e começar a tratar esses problemas. E isso dá como no dia a dia, né? Então, como é que foi a contratação, que nós estávamos conversando até um pouco antes aqui de gravarmos, como é que foi fazer contratação, por exemplo, de pessoas negras dentro do banco, né? Que sempre nós debatemos isso na mesa da FENABAN, e a FENABAN sempre dizia, olha, não é que nós não queremos incluir, não tem negros, né? Não tem pessoas formadas. Como é que foi o banco atrás disso para fazer essa formação, até mesmo para trazer eles para fazer uma carreira dentro do banco, né? Então, essa fala foi o que eu escutei durante muito tempo. Enfim, o mercado financeiro, ele é um mercado sofisticado e a gente precisa de pessoas que tenham formação superior, não temos negros que possam trabalhar conosco. Mas, enfim, não, pera um pouco. Quantos anos que nós temos aqui política de cotas em todas as universidades? Assim, onde estão esses negros? Por que eles não vêm trabalhar aqui? E uma dificuldade enorme, até que chegou um dia eu falei, olha, não quero saber, eu quero 30 estagiários negros aqui. E foi uma coisa assim, meio que, sabe, dar um tapa na mesa. Eu falei assim, vocês se virem, transformem-se em negros e me tragam os estagiários. E eles vieram. E a gente fez uma série de conversas com eles e a gente percebeu, nossa, uma infinidade de deficiências que a gente tinha, a começar pelo nosso próprio processo seletivo. Apesar da gente ter negros dentro do banco e pessoas muito bem-sucedidas, enfim, diretor, superintendente, a gente nunca engajou essas pessoas para irem falar com os coletivos negros e poder mostrar que existe sim espaço de desenvolvimento, que existe oportunidade de trabalho e de encarreiramento. Quando a gente foi conversar com esses jovens, a gente ouviu deles e falou assim, mas a gente não sabia que o banco queria a gente. Nunca foi nenhum negro falar conosco. Ou então, quando a gente vinha aqui, a gente só conversava com pessoas brancas. E assim, muitas vezes a gente via o preconceito estampado na cara, ali no momento da entrevista. Então tá bom, então vamos parar e vamos refazer, só para dar um exemplo, o nosso processo de contratação. Então a gente fez uma série de workshops com a participação desses coletivos negros e aí a gente passou... Dizendo qual era o problema, né? Como é que eles não se identificavam, né? Como é que a gente faz? Na campanha do censo anterior, isso aparecia muito na mesa de negociação, né? Porque no censo anterior tinha uma pergunta que dizia o seguinte, como que você teve acesso a essa vaga? E geralmente as pessoas respondiam que era através de um amigo, de um conhecido. E como o número de negros dentro do setor financeiro é muito pequeno, então isso se reproduzia, né? Então essa é uma iniciativa que acho que é importante divulgar para que os outros bancos também busquem, porque ainda está muito concentrado no colega, no parente, e a gente sabe que apesar dessas iniciativas, a população negra ainda está subrepresentada no setor bastante, né? Então, uma outra coisa que a gente aprendeu, que aí fala, obviamente, com a população negra, mas fala também com o problema de desigualdade social que a gente tem no Brasil, uma coisa que a gente ouviu desses jovens foi, mas vocês restringem as universidades, né? Então, nas universidades que vocês vão procurar, tem menos negros, ou tem pessoas que têm, enfim, é difícil para as pessoas que venham ali de uma classe social menos favorecida poderem cursar. Na maior parte das vezes, elas até conseguem chegar na universidade porque tem a política de cotas, mas dificuldades como dinheiro para transporte, para alimentação, para o material escolar, acabam fazendo com que essas pessoas sequer consigam... Desistam, né? Desistam, não conseguem concluir o curso. Então, uma coisa que a gente fez foi a gente tirar esse filtro de universidades e aplicar o que a gente chama de teste de lógica, que é um teste, enfim, o vestibular, ele é um critério de seleção. E as universidades, que a gente chama as melhores universidades, né, elas usam o vestibular como esse critério. O teste de lógica é um outro critério. O que a gente fez? A gente tirou o filtro de universidades, a gente aplicou o teste de lógica. A nota de corte deste ano foi maior do que a nota de corte dos anos anteriores. O que no fundo está acontecendo? A gente acaba atraindo as melhores pessoas, independentemente da faculdade que elas estão. Então, isso foi uma coisa. Uma outra coisa que
a gente ouviu muito desses jovens foi assim: ah, mas poxa, a gente olha ali o nosso currículo, a gente não sabe falar inglês, a gente não teve experiência de intercâmbio, porque eles interagem com uma parte da população que é privilegiada, que teve acesso a tipos de experiência de vida e cultural muito diferente. Então, o que a gente fez? A gente tirou o teste de inglês também como pré-requisito, porque, vamos lá, inglês é só aprender, é só a gente dar curso de inglês que esses jovens vão poder estudar inglês. E eu falei isso muito para eles, né? Eu falei assim, vocês falam da importância do intercâmbio? Sem dúvida, eu acho que viver e conviver com outras sociedades é um negócio super bacana. Mas assim, a gente pode dar para vocês a experiência do intercâmbio. A gente tem unidades espalhadas, enfim, toda a América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Isso é uma coisa que a gente pode oferecer. Agora, a história de resiliência que vocês têm, o que vocês tiveram que superar na vida para poder entrar na faculdade, para poder cursar, para poder estar aqui, isso a gente não é capaz de reproduzir. Então tem um tanto de autoestima também que a gente precisa conseguir fortalecer. Enfim, aqui eu vou ficar, tem muita coisa, é muito rica essa conversa. E sempre vocês vão conversar, você vai conversando com essas pessoas para saber as dificuldades no banco. Então é isso, é uma dinâmica, você vai e volta, né? A gente está experimentando muito, Ivone, assim. Eu diria que tem uma dose enorme de intuição, uma dose enorme assim, de experimentação. Quer ver uma coisa que foi assim, uma ideia de uma reunião, assim, de um dia, de uma reunião de trabalho, né? Puxa, a gente está precisando ampliar o debate, a gente precisa conseguir entender com mais profundidade, a gente precisa conhecer outras histórias. Por que a gente não faz uma semana dedicada a um determinado pilar? E assim a gente começou com a primeira semana LGBT, né? Porque a gente percebeu, conversando com ONGs ligadas ao tema, que a gente tinha, enfim, um percentual muito baixo de pessoas que se autodeclaravam LGBT. E aí a gente falou, bom, e se a gente criar esse espaço? Um espaço de debate, um espaço de discussão, um espaço de compartilhamento de experiência. E aí foi super bacana, a gente iluminou os nossos prédios com as cores da bandeira LGBT. Foi um sucesso enorme. As pessoas... Você teve algum tipo de reação negativa? Todo mundo incorporou bem essa iniciativa ou teve alguma resistência? Na segunda semana, isso depois de 1 ano e tanto depois, a gente teve uma experiência que foi muito rica. Foi dura, mas foi muito rica e eu acho que ela é importante para a gente poder pontuar que diversidade tem que ser pensada de uma forma muito ampla, né? A gente teve uma colaboradora de uma agência nossa do interior aí de um estado do sul que é muito religiosa, muito religiosa. E ela, vendo aquela discussão toda ali sobre aspectos, né, de orientação sexual, de identidade de gênero, enfim, que é uma conversa, enfim, difícil para as pessoas que são profundamente religiosas, ela se sentiu super, enfim, não sei se a palavra é atacada, mas muito incomodada. E ela fez um post na nossa rede interna e era, enfim, ela fazendo ali citações da Bíblia, coisas que ela acredita. E aí, assim, veio uma enxurrada em cima dela, dizendo que absurdo e tal. E aí, meio que querendo incitar uma reação de ódio. Falei, gente, vamos lembrar do que nós estamos falando. Todas as vezes que eu falo do assunto, eu digo assim, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de respeito, a gente fala de valores humanos. Do mesmo jeito que você pode direcionar o seu afeto para quem você quiser, ela pode ter as suas crenças religiosas e a gente tem que saber respeitar e conviver com harmonia. Então, assim, ok, a gente conversou com ela, ela entendeu que a forma como ela tinha se expressado tinha sido talvez exacerbada, assim como as pessoas que queriam ali uma atitude. Sim. Então, foi um aprendizado muito bacana para o banco, de entender assim, tem gente de tudo quanto é tipo, é o que a gente falou no começo da nossa conversa. Cada um é um. A gente não é capaz de reproduzir 2 seres humanos idênticos, nem gêmeos são.
É o desafio da nossa campanha, né? É o desafio da campanha nossa, fazer isso. E na questão de gênero, como que... Porque normalmente, assim, os RHs, a gente sempre discutiu isso na mesa de igualdade, né? Que a gente vai lá, faz uma política, né, para que realmente tenha questões mais mulheres em postos maiores nos bancos, né? A gente sempre faz essa discussão. E nós sabemos que aí sempre tem um entrave na questão do gerente que vai promovê-la, ou do diretor, né? E como é que o Itaú tem lidado com essas questões, né? Como é que ele convence o diretor ou o gerente que não é problema a mulher sair de licença maternidade e receber promoção, ou mesmo dela ficar 6 meses, né? Que quando nós conseguimos isso na nossa convenção coletiva, né, de licença maternidade 6 meses, que é importantíssimo, tinha esse problema, né, que a gente fala, mas agora as mulheres vão ser promovidas, porque elas vão ficar 6 meses fora do banco, e tinha uma grande polêmica que nós fomos vencendo, né, então foi o primeiro ano, então, tanto do lado do banco como nós também, que a gente também ia em vários locais de trabalho, que a gente também recebia essas denúncias e que hoje, por exemplo, nós não temos mais denúncias de problema de licença maternidade, né? Porque as pessoas foram incorporando isso, né? E como que são essas políticas nas questões de gênero? Então, acho que aqui tem várias coisas que a gente pode falar, né? Falando especificamente em relação às mulheres, como eu falei, a gente tem mais mulheres do que homens no banco, de uma forma geral. E a gente tem uma relação equilibrada de mulheres e homens até o nosso primeiro cargo de liderança, que é o cargo de coordenador. Dali para cima, a gente vai, então, 50-50 coordenador, aí no cargo de gerente a gente passa a ter 10 pontos percentuais a menos, a gente deve estar em torno dos 40, superintendente, e vai diminuindo, enfim, até chegar, enfim, nos níveis mais altos ali, diretores, que a gente tem em torno de 15% a 20%. Então, a gente parou, mas por que isso acontece, né? E a gente percebeu que o nosso maior problema está justamente nesse nível de gerente e superintendente, que é justamente a época que as mulheres resolvem constituir as suas famílias e ter filhos, né? Eu falo isso muito no banco, a gente não consegue mudar a sociedade que a gente vive. E a verdade é que, enfim, as coisas estão mudando, a gente percebe essa garotada pensando de uma forma diferente, mas, de uma forma geral, ainda cabe à mulher a responsabilidade por cuidar da família. O termo que se usa de uma forma assim muito natural e às vezes a gente nem percebe o pai ajuda, o marido ajuda. E né? ainda tem parabéns, né? Tem parabéns, né, para ele, né? Então, ainda que hoje a gente tenha diferentes conformações de família, né? Eu costumo dizer que aquela família tradicional, um pai, uma mãe e os seus filhos, ela é quase, enfim, é a minoria, né? Você tem famílias de 2 pais, de 2 mães, de uma mãe só, de um pai só, enfim, famílias de homens e mulheres com os seus, os meus e os nossos, enfim, as famílias, elas de fato têm essa pluralidade, mas a gente percebeu que esse momento da maternidade era um momento muito sensível para as mulheres. E aí o que a gente fez? A gente promoveu mudança nas nossas políticas. Então a gente mudou a forma como as mulheres são avaliadas. Antes elas eram avaliadas pelo ano inteiro, agora elas são avaliadas só pelo período durante o qual elas de fato trabalharam. Antes a gente tinha uma política de bônus proporcional, agora não, elas recebem o bônus integral. A gente tem um trabalho super bacana que a gente chama Bebê a Bordo, que é um trabalho ali, uma política de acompanhamento da família desde o período da gravidez até o parto. A gente promove redução de metas no retorno. Enfim, tem lá um monte de coisa para poder ajudar primeiro, a mulher que quer engravidar e ter filhos a ter coragem de fazer isso, e ajudar essa mãe que está voltando de licença maternidade a poder fazer isso de uma forma faseada. Então, isso específico em relação a mulheres. Mas o que a gente percebe, que não diz respeito só à questão de gênero, mas o assunto de diversidade de uma forma geral, é que as pessoas elas têm constituído lá dentro das suas cabeças vieses. E esses vieses, eles são inconscientes, eles não são percebidos. Eles são resultado da nossa criação, das interações que tivemos ao longo da vida, da forma como fomos ensinados, enfim. Então, muitas vezes as pessoas não percebem os seus preconceitos. E está mais do que provado, e aí de novo usando a experiência de países que estão mais avançados nessa discussão, que você não muda esses vieses. O que você consegue fazer é
neutralizá-los. Na hora em que você faz com que as pessoas se tornam conscientes a respeito dos seus vieses ou dos seus preconceitos, as pessoas conseguem neutralizar. Então, a gente tem promovido uma série de treinamentos sobre esses vieses inconscientes, a gente tem mostrado para as pessoas que, sim, elas são preconceituosas e elas têm que lidar com seus próprios preconceitos. É difícil. É difícil você se olhar. Difícil. Eu falo por mim, assim, a Universidade de Harvard, ela tem testes, que são testes padronizados, que você responde. E os testes meio que enganam o teu cérebro e aí você responde o que você realmente pensa, né? E aí, assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que pessoa horrorosa é essa? E assim, eu me vi ali diante de uma realidade que eu não me enxergava daquele jeito. E aí eu falei, bom, calma. Esse é o primeiro passo para você poder neutralizar os teus preconceitos. E esse é um pouco do processo. Mas essa capacitação é feita em nível de diretoria? No nível de liderança, Assim, qualquer um pode fazer, né? No Facebook, eles têm, isso é uma coisa tão conhecida, que tem ali na página deles, na homepage deles, você consegue fazer esse treinamento. Os testes você consegue fazer em Harvard, é tudo aberto, de graça, é uma coisa, quem tem interesse agora faz. Dentro do banco é um treinamento que vocês dão. Vocês mas dão usando de RH, usando mas isso. A gente usa as ferramentas que já existem, ou seja, não está inventando nada diferente, é coisas que já existem e que já deram certo. Exatamente. Bom, estamos chegando aqui ao final. Bom, a Neiva dá um recado aí para os nossos bancários e bancárias responderem aí o nosso censo, né? Bom, agradecer a presença da Cláudia aqui, o papo, pena que foi curto, né? Mas tanto assunto aqui, a gente continua conversando no bastidor, né? Lembrar os bancários que é importante esse papo que a gente está fazendo aqui, tanto essa entrevista que a Cláudia veio dar para nós aqui do Itaú, quanto a do Vitor, do Bradesco e de outros bancos que nós vamos procurar. É uma forma de mostrar para os bancários que essa campanha do Censo da Diversidade é feita entre os bancos e o sindicato. É uma coisa muito importante para que a gente tenha um diagnóstico do setor, para ajudar essas políticas que a Cláudia falou, as políticas que o sindicato cobra constantemente, da inclusão de negros e negras no setor financeiro, da igualdade salarial entre homens e mulheres, da inclusão das pessoas com deficiência, do respeito às pessoas que têm orientação sexual diferente da nossa, independente do nosso credo, né, que a gente está no Estado laico e a gente respeita as religiões, né, também, todas as religiões. Então, assim, a defesa da nossa fé não pode invadir o direito do outro. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, nessa campanha de valorização da diversidade e que nós vamos falar em outros programas, é importantíssimo para a gente construir um setor melhor para todos nós. Então é muito importante que você que não respondeu o censo responda, né? Ele está no site da FEBRABAN, está no link das matérias do sindicato, acho que vai estar no link desse vídeo também. E a gente está fazendo uma campanha, Cláudia, que chama Agente da Diversidade, que o sindicato vai fazer de outras formas, né? Com reunião, com debates, vai fazer uma cartilha pequenininha, falando rapidamente do que é diversidade, do que é ser um agente. A gente convida os bancários a se colocarem como agente da transformação. Primeiro passo, você tem que estar disposto a enfrentar esses vieses que tem na sua cabeça. Não é uma coisa de falar assim, eu sou preconceituoso, eu sou um monstro, então eu tenho que ser punido, embora a homofobia e o racismo é crime, né? Então a gente tem que desconstruir os vieses mesmo para poder melhorar, para poder neutralizar esses preconceitos que a gente tem, porque é ruim para todo mundo quer viver numa sociedade igual. E a gente fala assim, o primeiro passo é que eu não permita discriminação diante de mim. Então eu não vou rir de piada machista, não vou rir de piada homofóbica, de piada sexista, não vou ficar olhando o decote das minhas colegas e fazendo percepções sobre o modo dela se vestir. E depois eu vou cobrar que no meu ambiente isso seja respeitado para todos, né? Que é uma forma da gente contribuir para o debate, que a gente sabe que é difícil. A gente cobra na mesa melhoria para os trabalhadores, mas a gente quer viver uma sociedade melhor, que todo mundo seja respeitado e que as pessoas tenham... E que nesse censo nós temos uma grande oportunidade, porque dentro da nossa campanha nacional participam mais de 450 mil bancários, entre os bancários e bancárias e seus familiares, né? Então, isso vai transformando todo mundo, né? Então... E olha, vocês estão falando uma coisa que é super importante, né?
conseguir promover a diversidade, é claro que é fundamental que as lideranças estejam engajadas, mas tem que permear toda a organização. Todo mundo. Então, fazer com que todos se transformem no, como é que você falou, agente da diversidade, é uma coisa super bacana, né? A gente tem lá no banco, e eu sei que várias empresas acabam tendo a organização de grupos, né? E é uma auto-organização, as pessoas que se juntam para debater os assuntos, para enxergar as oportunidades. Esse engajamento, ele é muito importante para criar esse ambiente de respeito. E eu acho que é legal se a gente conseguir fazer como aquele episódio que você falou, onde teve uma pessoa questionando e você consegue promover o diálogo, né? Ao invés de promover o ódio, porque a gente está numa sociedade de ódio, de muito reacionarismo, e a gente precisa de viver numa sociedade melhor, porque senão... Para onde nós iremos, né, como seres humanos? Gostaria de agradecer muito, Cláudia, adorei a sua participação aqui. Eu adorei. Muito obrigada e que encontraremos outras vezes aí para continuar o nosso bate-papo aqui sobre a diversidade dentro do Itaú. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.